Então, gente, agora nós vamos... Deixa eu ajeitar aqui. Então, pessoal, e agora nós vamos relacionar a questão estrutural com a função das proteínas, certo? Resumidamente, as proteínas biologicamente ativas são aqueles polímeros que constituem de aminoácidos ligados pelas ligações peptídicas, né, como a gente já viu. Apesar da complexidade da função de cada proteína, elas são repetições de 20 unidades básicas de aminoácidos, né, isso a gente também já viu. Ao lado, aqui nessa figurinha, ó, nós temos o exemplo de um pentapeptídeo, certo? Formado por serina, glicina, tirosina, alanina e leucina, 5 aminoácidos. E a função de uma proteína, ela depende de sua sequência de aminoácidos e de interações com outras moléculas, certo? Essas interações moleculares são de extrema importância para a função proteica. Então, a função que essa proteína vai desempenhar está diretamente relacionada com a questão estrutural, certo? É a estrutura dela que vai determinar essa função, ok? E a classificação dessas proteínas, né, com relação à composição delas. Elas podem se destacar como simples ou conjugadas. As simples são constituídas exclusivamente, somente por aminoácidos, certo? Somente aminoácidos. E por hidrólise liberam apenas aminoácidos também. Exemplos, albumina e globulina, ok? E as conjugadas, professora? Então, as conjugadas, elas são constituídas também por aminoácidos, mas outro componente adicional não peptídico, certo? Ou seja, é algo que vem que não é aminoácido, certo? Que se liga a essa estrutura de aminoácido, formando essa proteína diferente que a gente chama de conjugada, certo? Diferente do habitual, né? A gente via que uma proteína era formada somente por aminoácidos, mas agora a gente sabe que ela também pode ser uma proteína conjugada, constituída por aminoácido, mais outro componente não peptídico, certo? Os exemplos são as glicoproteínas, lipoproteínas, ok? Com relação também à classificação delas, quanto ao número de cadeias polipeptídicas, elas podem ser monoméricas, formadas apenas por uma cadeia polipeptídica, e podem ser oligoméricas, formadas por mais de uma cadeia polipeptídica, são as proteínas mais complexas, digamos assim, certo? Então, monoméricas, formadas por apenas uma cadeia polipeptídica, e oligoméricas, mais de uma cadeia polipeptídica, ok? Vamos passar, que aí tem esse quadro. Vocês podem ver, olha, o tipo de proteína, certo? O número de aminoácidos, aqui na segunda coluna, o número de aminoácidos que tem em cada uma, ó. Independente do número de aminoácidos que tem nessa proteína, certo? Mas é a partir dessa estrutura que vai determinar a função de cada uma. Então, o número de aminoácidos e número de cadeias polipeptídicas, ó. Então, essa daqui, que tem duas, a gente pode considerar ela o quê? Oligoméricas, né, ó. Formadas por mais de uma cadeia polipeptídica. E, ó, exemplo aqui da lisozima, que está presente na clara de ovo, ó. Apenas uma cadeia polipeptídica, então a gente pode considerar ela como monomérica, certo? E assim por diante. Quanto à forma dessas proteínas, né, elas podem ser classificadas em fibrosas. Podem ser classificadas em fibrosas e globulares. As fibrosas, elas têm propriedades mecânicas especiais, obtidas pela combinação de aminoácidos em elementos regulares de estrutura secundária, certo? Os exemplos são colágeno, elastina, como os principais componentes da pele, da parede dos vasos sanguíneos e da córnea. E as proteínas globulares é o resultado de interações complexas entre elementos estruturais secundários, terciários e às vezes até quaternários.
Exemplos, hemoglobina, né, que é responsável pelo transporte de oxigênio dos pulmões até os capilares dos tecidos, a mioglobina, né, e assim vai. Vamos lá. Então, como a gente já viu, existem diferentes tipos de proteínas, né, diversas classificações. Exemplos dessas proteínas: hormônios são proteínas, enzimas são proteínas, anticorpos são proteínas, certo? Mas o que diferencia, na verdade, uma proteína da outra, né? Então, cada proteína possui um número e uma sequência de distintos resíduos de aminoácidos, estrutura primária, e com isso determina sua função. Então, o que vai determinar a função da proteína é o número de aminoácidos, a sequência que eles estão, tá certo? O ser humano, nosso organismo humano, contém de 50 mil a 100 mil proteínas diferentes. Então, no nosso corpo existem nessa faixa, nessa média, de 50 mil a 100 mil proteínas diferentes. Cada tipo tem a sua sequência que confere uma estrutura diferente, que aí é o que vai determinar a função de cada uma. Certo? Então, resumindo esse slide, é a estrutura, a formação que a proteína se organiza, certo? É que vai determinar a função dela. E aí nós vamos ver já como ela se organiza em questão espacial. Nós sabemos que milhares de doenças genéticas também humanas são decorrentes de proteínas defeituosas, geralmente devido a uma única alteração, às vezes na sua sequência de aminoácidos. Então, se nós temos uma sequência lá com 20 aminoácidos e apenas um desse aminoácido apresentou defeito, então se esse ponto que esse aminoácido está localizado for considerado um ponto crucial, então com certeza no final vai ter perda de função, vai ter provavelmente algum defeito associado, certo? E isso pode desencadear doenças genéticas humanas que são decorrentes justamente desse defeito na questão da sequência de aminoácidos, ok? E aí, isso pode variar em 3 aspectos diferentes, definidos pela informação genética da célula. Ok? O primeiro é o número de aminoácidos que está presente nessa proteína, o segundo é a sequência de aminoácidos e o terceiro a natureza desses aminoácidos, se são os essenciais ou se são os não essenciais. Então, vamos lá. As proteínas, elas têm muitas conformações, certo? Já partindo agora para a questão estrutural de cada das proteínas. Então, elas têm inúmeras conformações possíveis para uma molécula grande como a proteína. Uma macromolécula, na verdade, né? Como eu falei inicialmente. Então, nós temos 4 níveis de estrutura dessas proteínas. A primária, secundária, terciária e quaternária. Beleza?